Meus queridos, então, vamos lá. Vamos falar sobre Ed e Lorraine Warren. Ao longo desse mês de outubro, eu fiz uma pesquisa extensa porque me deu vontade, sabe? Me deu um chamariz. Eu sempre admirei eles, sempre gostei dos casos deles, sempre tive aquele negócio de acreditar e saber também que Hollywood exagera em 1000% tudo que eles passaram. Então, eu resolvi fazer uma pesquisa muito extensa. Então, eu li, de novo, o Ed e Lorraine Warren, volume 1 da Dark Side. Eu li o Invocadores do Mal, que saiu pela Pensamento. Eu li um livro em inglês deles, que eu esqueci o nome. Esse eu tive que ler pelo computador, porque ele só tinha naquele archive.org, porque é um livro antigo, né? E eu tive que ler as prestações. Quem me conhece sabe que eu tenho aquele problema da lágrima seca, então eu não consigo ficar muito tempo com luz nos olhos. Então eu fui lendo assim ao longo do mês um livro. Foi terrível. Mas consegui ler. Eu assisti entrevistas originais que passaram na TV americana com eles, assisti entrevistas britânicas, escutei podcasts brasileiros, podcasts internacionais, norte-americanos, um podcast britânico, assisti documentários que saíram sobre eles, assisti muita coisa, li matérias que saíram em jornais e revistas da época, tudo em inglês. Eu juntei um grande material e assisti também uma coisa muito legal, que foram outros médiums e clarevidentes reagindo mediunicamente, abrindo a sua vidência e clarevidência para as fotos, imagens e lugares que Ed e Lorraine Warren investigaram, ou eles mesmos, porque tem pessoas que têm evidência ou clarevidência que têm uma capacidade de conseguir puxar para si e enxergar através de uma fotografia, através de um vídeo, coisas espirituais ligadas àquela pessoa ou àquele lugar através de uma fotografia, através de um vídeo. Era o que os ciganos romenos antigos, ou então quem mantém a tradição cigana e essa mediunidade ligada até hoje, tem essa capacidade, né? Eles pegam uma foto, eles conseguem ver tudo sobre a pessoa, eles pegam um objeto, conseguem ver tudo. É a mesma coisa. Eu vi alguns médiums que têm essa capacidade fazendo, não foi um, dois, foi um cinco, fazendo essas análises assim e tudo mais. Então vamos começar do começo. Ed e Lorraine Warren, Ed, ex-fuzileiro naval, ex-policial, ex-militar, Lorraine, acabada de sair de uma escola internato católico, comandado por freiras, dirigido por um padre. Desde pequena, segundo os relatos dela, manifestava a clara evidência de auras. E conforme foi passando o tempo, ela foi desenvolvendo a vidência, tanto de passado quanto de futuro. Ed, quando criança, teve muitos contatos, muito assim jovem, na própria casa dele, onde ele morou em uma casa mal assombrada, uma casa carregada, que segundo ele via muitas coisas, acontecia muitas coisas, falava para o pai, e o pai, como era um militar, batia muito nele. Então ele cresceu e resolveu entender o que foi aquilo que ele passou, aonde ele foi se ingressando nos estudos da paranormalidade e, por fim, da demonologia. Então, se conheceram aquela noite famosa, né, que eles foram no cinema, ela estava no cinema com as amigas, o Lanterninha foi lá porque as amiguinhas estavam rindo muito, apontou para elas, a Lorraine se interessou por ele, levou ele, eles se acompanharam até em casa, porque o filme terminou tarde, ela teve uma evidência momentânea de que ele era o homem certo para a vida toda dela, e desde então começaram a namorar, se casaram
e estão juntos até hoje, né? Mesmo depois de falecidos, estão juntos até hoje, né? Morreram casados e estão juntos até hoje, né? Ed veio buscar Lorraine. Ed veio buscar Lorraine. Ah, vocês... E então, tudo bem. Casal jovem, década de 50, tudo muito difícil, não tem amparo financeiro para soldados que se envolveram na guerra. Os Estados Unidos, depois que um soldado volta da guerra, não importa se ele volta com problemas, seja físicos ou psicológicos, eles não têm assistência financeira para esses soldados. Eles jogam eles na guerra, voltou, toma sua medalha aí, acabou. Tanto é que muita gente, muitos mendigos que você vê por aí nas ruas dos Estados Unidos são ex-soldados condecorados que foram para as guerras e depois voltaram extremamente danificados pela guerra, seja fisicamente, psicologicamente, não conseguiram ter uma nova vida e hoje em dia são mendigos, que é uma coisa extremamente triste, extremamente horrível de uma pátria fazer com aquele que você enfiou numa guerra idiota sem sentido e quando ele volta você não dá a assistência que ele merece, né? Então, eles desse jeito, Lorraine sempre com essa mediunidade, essa clarividência muito forte, que até a impedia de trabalhar. Vamos falar que eram anos 50. Anos 50 foi o retorno do conservadorismo gigantesco para os Estados Unidos. Década de 40, Segunda Guerra Mundial, os homens foram todos para a guerra, a mulher se tornou independente a ponto de trabalhar para manter o seu sustento. Acabou a guerra, voltou os anos 50, teve uma inversão de valores enorme que o homem virou de novo o patriarca da família, como nunca antes visto, e a mulher virou a esposinha perfeita, que tem que ficar dentro de casa, que tem que esperar o cara chegar do trabalho com um martini na mão. Bom dia, querido, como foi seu trabalho? Com um vestido bonitinho, rodadinho, a casa tem que estar impecável. Vocês entendem a situação, né? Tanto é que era até mal visto se uma mulher, na década de 50, trabalhasse. Isso se estendeu para a década de 60 também. Na década de 70 teve uma revolução gigantesca. Então, acontece que eles estavam nessa situação. Ed era muito ligado às artes. Tanto é que foi uma coisa que ajudou muito ele a superar os traumas da guerra. Ele gostava muito de pintar. E Lorraine, com as suas habilidades, eles saíam pela cidade pequena procurando, através de bochichos, rumores, fofocas, casas assombradas. Eles chegavam nessa casa e falavam o seguinte, chegava, batia na porta e falava, então, vocês me deixam, eu posso fazer uma pintura da sua casa. Eu ouvi que a sua casa tem isso, tem aquilo outro. Se eu fizer uma pintura bem bonita da sua casa, pintura profissional, você me deixa entrar na sua casa e averiguar para poder ver se tem mesmo alguma coisa? Muitos falavam que não, sai daqui, esses moleques jovens aqui, mas um ou outro arriscava, né? Porque o que eu tenho a perder, né? Vou ganhar uma pintura bonita, profissional aí, né? Eles faziam a pintura, o Ed incluía um fantasminha ali para poder simbolizar que a casa era assombrada na pintura, e as pinturas deles são lindas, lindas, é muito bonito, gente, muito bonitas mesmo, muito bonitas, eu adoro, eu adoraria ter uma pintura dele. Aí eles entravam na casa e faziam uma vistoria. Na época, Ed ainda era estudioso do paranormal, não tinha chegado na demonologia. Então vamos dizer que o trunfo maior deles era a Lorraine. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês é que a mediunidade e a clarevidência, ela varia de pessoa para pessoa. Enquanto, olha, todo mundo tem um nível de mediunidade e clarevidência. Até os seus 7 anos de idade, todo mundo tem ela bem aflorada. Passou dos 7 anos, 8, 9, 10, as pessoas comuns, que não têm uma mediunidade que foi imposta para você de vidas passadas e tudo mais,
ela tem a tendência a diminuir e se anestesiar, não apagar. Se anestesiar. Você pode ter um pico aqui, um pico ali, mas se anestesia. Algumas pessoas, ela tem tendência a crescer, crescer, crescer. E algumas pessoas têm altos e baixos, altos e baixos. E isso é uma coisa que aconteceu com Lorraine Warren, de acordo com vários médiuns e clarividentes que fizeram análises espirituais da Lorraine Warren. Ela tinha altos e baixos, ela tinha vários tipos de evidência e clarividência. Ela tinha evidência do futuro, ela tinha pré-cognição, aquele negócio de encostar nas coisas e saber o passado. Ela tinha a clarividência de auras. Ela não tinha clareaudição, que é aquele negócio de ouvir coisas, mas ela tinha clara evidência de ver sombras, de ver vultos, ou até mesmo coisas materializadas. Ela tinha a sensibilidade extremamente aflorada de entrar em lugares, sentir o peso, sentir a coisa, mas ela, por ser uma médium das antigas, ela não tinha o que a gente tem hoje, que são exercícios, habilidades, meditações, coisas, ferramentas que a gente tem hoje em dia para você limpar o seu campo astral quando você acaba de sair de um lugar carregado. Então, por conta disso, tanto ela quanto o Ed foram carregando ao redor de si muita coisa. O chamado encosto, mas não é só encosto, né, gente? O encosto a gente fala como uma brincadeira, né? Mas foi agarrando na aura dela coisas muito pesadas, de lugares extremamente pesados que eles visitaram. E a gente está falando de centenas de casos que eles visitaram, né, gente? Centenas de casos. Aí, Lorraine e Ed ficaram com muita nhaca, muita coisa pesada grudada neles. E essas coisas que ficam grudadas nas pessoas, assim, 99% das vezes, essas coisas não manifestam atividades físicas, coisa que voa, batida, vamos ver outra coisa muito clichê, porta que abre e fecha, não manifestam essas coisas. E eu estou falando assim, assombrações em geral. 99% das vezes é o clima que muda, o ambiente que fica pesado, aquele pesado que chega a ser palpável, principalmente a pessoas que são sensíveis. A pessoa que tem uma sensibilidade, que tem uma mediunidade, que tem uma clarividência, ela passa mal quando ela chega num ambiente carregado, pesado, com coisas ruins. Então, o que você vai ter na real, gente? Na real, você vai ter esse ambiente pesado, você vai ter mudança de clima, você vai ter ocasionalmente ruídos, tanto é que esse negócio do EVP, né, aquele negócio de você captar coisas com aparelhos que gravam, é real. Aquilo lá você capta mesmo coisas, vibrações, para poder algum ser de outra dimensão se materializar aqui, a materialização, digamos que mais fácil dele é através de sons e ruídos. A materialização física, mexendo objetos ou aparecendo orbes, e até que orbe é muito decorrente também, mas aparecendo formas assim é mais difícil, precisa de uma energia muito grande. Então, os mais comuns são isso que eu falei, é a temperatura, é o clima pesado, são orbes, são pessoas passando mal, é dores de cabeça, é mudança de humor em pessoas ao redor. Vamos ver outra coisa aqui que acontece muito, que é o mais comum, o desconforto dos lugares, o desconforto que as pessoas sentem nesses lugares é tremendo. Vamos ver outra coisa que acontece muito, os sons detectados de leve ao fundo. Sabe aquele negócio de você ter a impressão de alguém te chamando? Então, essas coisas desse tipo.
Você tem a impressão de que alguém bateu na porta. Você tem a impressão de que alguém arranhou tal coisa. Você tem a impressão de que a panela na cozinha caiu, você vai ver, não tem nada. Isso daí. Aquele perispecto no canto do olho, sabe? Aquele vulto que é só no canto do olho, quando você vê não tem nada. Isso é as coisas que acontecem em 99% dos casos. Aí você pergunta, mas Rubens, e o outro 1%? O outro 1%, aí é, como eu disse, extremamente raro, mas tem. Esse outro 1% é uma batida forte, que você vê, por exemplo, a porta mexer. Esse negócio de objetos se mexendo, isso daí não é verdade, não é balela, gente. Eu estudei muito, tanto em centros espíritas kardecistas, quanto em centros de Umbanda, quanto em literaturas gerais, e um ser espiritual, seja ele um espírito vivo que faleceu, seja ele uma força antiga que nunca teve corpo, eles não têm a capacidade, nesse plano material, de mover um objeto. Eles podem, no máximo, assim, fazer uma cortina ventar de uma forma estranha, porque eles vão depender de outras coisas para poder mover aquele objeto. Ele não vai pegar um copo e vai fazer o copo mover, a não ser que você esteja com o dedo sobre o copo e, através da sua energia, ele vai conseguir mover o copo ou o ponteiro da Ouija e tudo mais. Pessoa voando não tem isso. O que é do 1% que realmente é possível é as ilusões. Eles têm essa capacidade de criar ilusões, sejam em massa, seja numa pessoa só. Então, eles conseguem manipular a sua mente para você ver tais coisas horrendas. Tanto é que muitos relatos falam que a pessoa viu isso e aquilo, aí quando vai uma câmera, não consegue filmar nada daquilo, mas a pessoa sabe que viu aquilo. Porque aquilo foram ilusões plantadas por esses seres na cabeça da pessoa. É uma ilusão real pra caramba, mas foi plantada na cabeça dela, entendeu? Então, em tese, fisicamente e cientificamente, essas coisas não têm poder para poder mexer nada no nosso plano. São densidades diferentes, são planos diferentes, matérias diferentes. Eles estão numa vibração totalmente diferente da nossa, sejam evoluídos, sejam rebaixados, enfermiços, doentios, trevosos. Não tem como. Não tem como. Então, tudo que você vê em qualquer caso de Ed Lorraine Warren ou qualquer outro caso paranormal, na internet, na vida, em tudo, se você vê manifestação real nas câmeras, aquilo lá foi forjado. Se você vê depoimentos de pessoas falando que viram, aí tem as duas vertentes. A pessoa está mentindo para poder conseguir visualização, ou a pessoa realmente viu porque ela foi induzida a ver. Olha para vocês verem. Então, vamos voltar para Ed e Lorraine Warren. Ed começou a mergulhar nos estudos da demonologia. Mas tem um porém. Os estudos da demonologia é quando você estuda a nomenclatura demonológica, você sabe os demônios, os nomes, as manifestações, as características, você sabe, como a gente pode dizer, de qual, não é falange, né? Porque falange é para anjo, qual legião aquele demônio faz parte, você sabe o porquê dele se manifestar ali e tudo mais. Só que o demonólogo que o Ed se tornou era o demonólogo do conhecimento. Ele não era um demonólogo que teve estudo
e acesso aos rituais de banimento. Esse negócio de ritual de banimento, especialmente para demonologia, é uma coisa extremamente fechada, porque é muito perigoso. Vocês terem uma ideia, gente, vocês sabem quem tem conhecimento disso, muito, que é divulgado, que realmente tem conhecimento disso, e mais ninguém no mundo tem? Os monges tibetanos budistas. Eles têm conhecimento de rituais de banimento demonológico. Olhem para vocês verem. Ed, em momento nenhum na sua vida, documentado, teve acesso com monges tibetanos. Até porque um curso com um monge tibetano não leva 1 ano, 6 meses. Leva 10, 15 anos da sua vida. Você no monastério, isolado com os seus mestres, para você preparar sua alma, seu corpo, sua mente, sua fé, sua energia para poder encarar aquilo de frente e ser capaz de banir aqueles demônios. Então você volta para a Igreja Católica, que era a base da fé dos Warren. E o verdadeiro Ed Warren, ele não era católico. Ele teve, claro, a sua influência, porque a Lorraine, ela é muito iluminada no quesito fé. Ela é muito iluminada no quesito fé. Ed foi por concessão. Você vê que ele não tinha muita crença no catolicismo, até por conta do passado dele, né, gente, guerra e tudo mais. Ele deve ter matado muita gente, passado por horrores terríveis. Então, a gente sabe que é difícil, né? É difícil. Então, Ed simplesmente não tinha defesas. E como esses filmes mostram, não tinha capacidade nenhuma para poder exorcizar monstro, fantasma, demônio nenhum. Nenhum. Mas aí a gente sabe que isso aí foi inventado por Hollywood, porque nos próprios livros eles nunca falam que eles fizeram exorcismos. Tá, eles não fizeram exorcismos, mas aí o Ed, com esse corpo aberto, agarrou muita coisa nele. Aí eu fui vendo vídeos antigos de videntes e clarividentes analisando a aura do Ed, e olhem para vocês verem que curioso. A aura do Ed era mais carregada que a da Lorraine. Muito carregada, tinha um carregamento muito grande na mente dele por preocupações financeiras, tinha um carregamento muito grande aqui nessa parte do pulmão e do coração, que viria a dar problemas no futuro. E o que a gente teve? Esses vídeos são de 2005, 2000. Não lembro, gente. É antigo, acho que é antigo. Eu sei que Ed morreu em decorrência de problemas do coração e respiratórios. E esses vídeos que eu vi são antes. Olhem para vocês. Então, Lorraine, com o passar da vida dela, ela foi tendo os altos e baixos da clarividência e da mediunidade dela, com a sua velhice, que ela parou, principalmente depois da morte do Ed, ela parou de fazer atendimentos e ajudar pessoas. E com isso, os seus dons de clarividência e mediunidade foram diminuindo, até que, em seus últimos anos de vida, ela só tinha resquício. Ela tinha aquilo que hoje muita gente tem, que é aquele sentimento de alguma coisa ruim, alguma coisa estranha. Tem gente que não tem nem isso, né? Meu próprio irmão mesmo, ele é sensível igual uma porta, não sente nada. Gente, não sente nada. Mas era o que restou para ela em seus últimos anos de vida. Então, por exemplo, a boneca Annabelle, lá no museu dos Warren, aquela boneca, sim, tinha uma coisa
muito forte nela, muito braba nela. Mas hoje em dia não tem mais nada. Não tem mais nada. Porque eu vi e assisti 2 canais de mestres tibetanos que tiveram contato com esses rituais e cantamentos secretos budistas de banimento de demônios. Fizeram uma réplica da boneca Annabelle, colocaram na sala, isolaram toda a sala e abriram o canal para poder chamar as forças da Annabelle para aquela réplicazinha ali. Chamando as forças, realmente você teve, então, ao longo dos. E os vídeos são longos, 1 hora e meia. E depois teve os vídeos do EVP, que são as gravações noturnas e diurnas dos sons. E tem fenômenos acontecendo, tem sons de risadas, de batidas, de murmúrios, de sussurros, tem quedas bruscas de temperatura, assim como aumentos bruscos de temperatura, tem manifestações físicas de luzes ligando e desligando, tem orbes aparecendo, ou seja, o negócio era brabo, chegando a entrar naquele 1% ali que eu falei, que é muito, muito raro. Gerou pesadelos nas pessoas que moravam na casa, e foi aonde, então, esse aprendiz não, já é formado, monge tibetano, ele, depois de tudo demonstrado tudo isso, ele fez todo o ritual de banimento, todas as bênçãos, toda a purificação, e Annabelle ficou oca. Foi levado aquele espírito, que não era um espírito humano, era realmente alguma coisa não humana, mas foi levado para o seu lugar devido. Não vou falar que é inferno, gente, porque eu não acredito nesse negócio de que existe um inferno, mas foi levado para alguma densidade, porque aquele espírito tinha muitas coisas a pagar pelos seus atos. E hoje em dia, vários médiuns, eu vi, assisti, vários médiuns veem as fotos, ou até mesmo quem tem dinheiro vai lá visitar, eles se conectam vibratoriamente, energeticamente com a boneca e ela não tem nada. Ela está vazia, ela está oca. E Lorraine, enquanto viva, ela só falava que ela não queria olhar para a boneca, por causa do medo, né, que ela teve, as coisas horríveis que ela passou com aquela boneca e tudo mais. Mas hoje em dia a boneca não tem nada. Não tem nada. Agora chegamos no caso de Ant. O caso que projetou Ed e Lorraine Warren internacionalmente, né? E esse caso foi horrendo, porque realmente tem coisa lá. Ainda tem coisa lá. Até hoje. Família dos Defeu se mudaram para lá na década de 60, 65, viveram muitos anos. Em 74, teve aquela chacina horrenda, onde o filho mais velho da família, Ronald Defeu Jr., alegando ouvir vozes na cabeça que mandava ele fazer tal abominação, matou toda a família. E tem as coisas esquisitas, as incongruências muito estranhas, porque a noite que ele matou, ao contrário do filme, não era uma noite chuvosa, era uma noite de céu limpo. As casas são próximas ali. Nenhum vizinho ouviu barulho nenhum. Nenhum vizinho relatou som nenhum. Ele estava com uma escopeta, gente. A escopeta dá 2 tiros. E ele não deu. Nos pais dele, ele deu 2 tiros em cada um, tanto no pai quanto na mãe. Nenhum vizinho escutou. E todos eles foram encontrados dormindo de bruços.
Ninguém, nem os próprios familiares ali, ouviram os tiros e levantaram, saíram correndo. Aí a pessoa pensa, mas eles foram drogados. Os exames toxicológicos revelaram que não tinha vestígio nenhum de droga ou medicação em ninguém da família. Ninguém. Nada, 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 nada. Então por que ninguém ouviu? Por que todo mundo estava de bruços? Por que ninguém levantou? É uma coisa estranhíssima. Tá certo que Ronald DeFeo Jr. tinha uma relação complicadíssima com o pai. O pai tinha ligações com a máfia, mas foi provado mesmo que a máfia não teve relação nenhuma com o que aconteceu. Tem resquícios, isso foi até passado no filme, de que Ronald DeFeo e a Dawn, a filha mais velha, Ronald era o mais velho e logo abaixo a Dawn. Dawn tinha 16 anos. Ronald tinha 18. Tem resquícios, tem fuxicos, tem suspeitas de pessoas que conheciam de que ambos tinham um relacionamento incestuoso. Aí Ronald jogou a culpa na irmã, falou que a irmã matou todo mundo e ele teve que pegar a arma para poder matar ela. Aí foi provado que não, que só tinha impressão digital dele na arma, nunca teve da Dawn. Aí encontraram vestígios de pólvora no vestido dela. Aí foi descoberto que o vestígio de pólvora foi deixado ali porque ele deu o tiro muito próximo. Estava grudado, né? E para piorar, ele foi preso. Então veio essa alegação de que ele ouvia vozes. Aí, se você for nos documentários que eu assisti, as entrevistas com os vizinhos da época, os amigos íntimos falavam que Ronald DeFeo estava mudado sua personalidade. Muita gente pensava que era por conta das drogas que ele estava utilizando, mas ele estava mudado a personalidade e falava para esses vizinhos que estava escutando coisa na cabeça dele, que estava escutando coisas horríveis. Eles até falavam, maneira com as drogas, deve ser essas drogas que você está usando, maneira com isso. E ele falava, não, cara, mas é diferente. Eu nunca tive isso antes, parece que essas coisas vêm de fora, não vêm de dentro de mim, igual quando eu uso meu barato aqui. Então, segue-se em frente, né? A corte não aceita as alegações de vozes ouvidas, então ele alega insanidade. Não, o júri não acredita na insanidade, ele é condenado perpetuamente. Faleceu no final de 2021 agora, e ao longo de toda a sua vida, ele manteve relatos de que alguma coisa fez ele fazer. Ele fala, eu não sei se eram mesmo as drogas, eu não sei se tinha alguma coisa mesmo naquela casa que me fez fazer aquilo, mas eu fui impelido por alguma coisa externa. E ele até fala, esse caso dessa família que foi morar e depois, isso é balela, isso é exagero. Eu morei com a minha família lá o tempo todo e a gente via coisas, mas eram muito mínimas, nada comparado a essas bobeiradas que estão falando aí. Mas ele manteve o relato até o fim de sua vida. Aí vamos dar um pulo para a família Lutz. George e Kathleen Lutz se mudam um ano depois para Ocean Avenue, número 112, no bairro de Amityville, que é um subúrbio afastado de Nova York Estado. É quase uma vila. Não é considerado uma cidade, é uma vila subúrbio de Nova York Estado, Amityville. Eles se mudam para casa, estão sabendo do assassinato, conseguem um preço irrisório pela casa enorme, gigantesca, em um bairro de luxo,
por conta de tudo isso, e é uma coisa que até hoje continua, Estados Unidos tem muito essa afetação, né, quanto ao preço de imóveis e casas que aconteceram tragédias, né, o que é engraçado quando você vai transpassar isso para a Grã-Bretanha, Reino Unido, Inglaterra, quando o imóvel tem algum fato escabroso, assassinato, assombrado, lá valoriza. Nos Estados Unidos perde o valor, porque as pessoas realmente não compram, não alugam. Olha pra vocês verem. Então, se mudam para lá. George tinha, eu não sei se é da família dele ou se ele trabalhava, mas ele tinha uma empresa de topografia que lida com terrenos de casas e ele sabia da casa barata. Por isso ele foi direto na casa, porque a casa estava muito barata. Tá certo? Foi para lá, compraram a casa e tem todo aquele circo do livro, do filme e tudo mais. Mas o que ninguém conta é o seguinte: a casa de Amityville tem coisa? Tem. Até hoje tem coisa lá, sim. Até hoje. Por que que ninguém até hoje falou nada para a imprensa de coisas que viram? Porque a casa precisa de energias específicas para manifestar essas coisas. Ronald DeFeo Jr. tinha uma energia totalmente aberta e propensa para poder ser sugerido as coisas horríveis por conta das drogas, das bebidas e do má relacionamento com o pai. Um relacionamento horrível. George Lutz, antes de se casar com Kathleen Lutz, ele foi soldado, foi motoqueiro, cara, curtia a vida, e um tempo ele começou a estudar o ocultismo. Ele foi estudando o ocultismo a fundo e foi se embrenhando em temas cada vez mais profundos. E veio o tal da meditação transcendental. Meditação transcendental é uma meditação que você faz e você faz com que o seu perispírito, a sua alma, se desloque um pouco do corpo para você sentir o ambiente ao redor e tentar organizar e canalizar os seus chakras. Isso é feito em lugares muito limpos, muito purificados. Não é uma coisa perigosa, se você faz corretamente. Mas, na biblioteca particular de George Lutz, você encontrava livros como telecinese, abertura e expansão de consciência, controles mentais, acessando áreas desligadas ou adormecidas do cérebro, entidades desconhecidas, não estou nem falando de entidade demoníaca, entidades desconhecidas para a gente aqui do Ocidente, seitas secretas, e correm boatos de conhecidos dele, de que ele tinha um grupo de amigos. Esse provável grupo de amigos participavam de uma seita secreta. Eu não vou falar aqui que são maçons, porque seria um clichê, né? A maçonaria é uma grande seita secreta mundial, né? Seria um clichê. Mas vamos falar que eles participavam de uma seita secreta que tem essa fama do segredo maçônico. Ele participava dessa seita e às vezes faziam reuniões na garagem de que é onde a gente tem duas testemunhas. A gente tem o Danny Lutz, o filho mais velho da Kathleen, e a própria Kathleen. Eles testemunham uma sessão, uma espécie de sessão, com todos com olhos fechados, concentrando e canalizando energia,
E o Ed levanta uma mão assim e uma chave de fenda que está à frente dele flutua a poucos centímetros da mesa no ar e depois desce. Os dois testemunharam. Tá, você pode falar, isso aí é para poder vender história e tudo mais, mas isso nunca foi falado em nenhum livro, em nenhuma entrevista. Isso aí só foi revelado anos depois da morte dos dois. Tivemos uma carta da Kathy confirmando isso. Especialistas topográficos não, de grafias confirmaram que a carta foi feita pela mão dela e o Danny vivo confirmou também. É uma carta dos dois falando o que eles acreditaram ver que foi o George fazendo uma espécie de telecinesia, amparado pelos outros ali. Aí, continuando o relato, entraram os dois, perguntaram o que está acontecendo aqui. O povo se levantou, não falou nada, foi embora. George se levantou, não falou nada, entrou para dentro de casa. E isso foi antes de mudarem para Amityville. Aí, então, muitos vizinhos falavam, teve entrevistas, falavam que esses homens iam uma vez por semana para a casa de Ed, para a garagem dele, ficavam lá horas e depois iam embora, madrugada dentro. Muitos vizinhos falavam que esses homens não conversavam com ninguém, você tinha a educação norte-americana de bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém respondia, só entrava, depois saía, era desse jeito. E nessa época já estavam namorando George e Cat. Aí mudaram-se para casa de Amityville. George apresentou para Cat a meditação transcendental. Num lugar desse, né? Num lugar pesadíssimo e carregadíssimo. E foi aonde deu vazão para aquelas forças adentrarem os perispíritos, os corpos, a mente deles. E o negócio aconteceu, o circo aconteceu. Não teve Cat voando na cama e olhando para o espelho toda envelhecida. Fisicamente, não teve isso. Provavelmente, mentalmente, sugestão das coisas horríveis que estavam ali. Não teve a cama das crianças voando e batendo uma contra a outra. De novo, sugestão mental para poder apavorar. Outra coisa que teve. Uma coisa que realmente teve a sensação de abraços que a Cat sentia na cozinha junto com o cheiro de rosa. Porque não é só de coisa ruim teve em Amityville. Teve coisas que não são, não vamos falar que é boa, mas que não são ofensivas ou perigosas. Ela sentia um cheiro de rosas e alguém abraçando ela. Isso daí realmente, através de médiuns e clarividentes, isso aí foi captado como real mesmo. O frio excessivo gigantesco que o George usava, a mudança de comportamento extrema do George também foi comprovada, até mesmo com polígrafo. Isso daí é a influência de coisas sobre ele. As crianças totalmente fora do controle, a Missy apavorada, o Harry, o irmão do meio, com um misto de apavoramento, com uma raiva incontrolada, o irmão mais velho, o Danny, totalmente pé da vida, ele não sabia de onde vinha aquele ódio gigantesco e coisas esquisitas assim. Não teve aquele monstro, aquela geleca que aparecia, aquelas coisas pretas que apareciam na privada, não teve aquilo. Cheiros horríveis na casa, teve, é real. O que mais? Vamos ver. Não teve babá ficando presa dentro do armário porque a porta não abria, que não sei o quê. Moscas, é real sim, o próprio padre
não, no livro é o padre Mancuso, né? Mas é o padre Ray. Ele, em sua única entrevista que ele deu 2 entrevistas, né? Na primeira entrevista ele negou qualquer envolvimento com a casa. Depois de muitos anos ele deu uma segunda entrevista falando que ele foi instruído naquela época a não falar nada. Mas agora ele falava que para o bem do coração dele e para o alívio da família, ele devia falar. E ele falou mesmo, confirmou sobre as moscas, sobre o cheiro ruim, sobre não a audição clara da voz, mas a sensação de que alguma coisa falava na cabeça dele. Saia daqui. Saia daqui. Olha, para vocês verem. Então ele saiu, ele passou muito mal, ele ficou muito doente. Não ficou cego, igual no livro do filme, mas ele ficou extremamente doente, uma febre gigantesca. Toda vez que ele ligava para a casa de Amityville, as ligações não funcionavam, não teve queimação na mão, porque ele pegou o telefone, não. Ele desmentiu tudo isso, mas ele contou o que aconteceu. É sinistro, né, gente? Ele falava que quando ele olhava no espelho, ele tinha a sensação na cabeça dele, e ele fala bem isso. Não era físico. Eu tenho a sensação, toda vez que eu olho no espelho, eu tinha a sensação de me ver falecido, de me ver como um cadáver pútrido. Eu fechava os olhos, rezava para Deus e aquela sensação saía da minha cabeça e eu estava normal. Eu sabia que era uma sensação, que era um truque na minha mente, botado pelo inimigo, né, que eles falavam. Então, vamos falar que 80% do caso Amityville foi exagerado já no ato da escrita do filme, do livro. Por quê? Olhem para vocês verem. Primeiro, os Lutzes foram procurar o advogado de defesa do Ronald DeFeo Jr. Foram procurar o advogado de defesa, contaram sua história, e o advogado falou: isso aí pode ajudar o meu cliente, mas a gente tem que apimentar um pouquinho mais a história para o negócio ficar mais vendável e chamar mais atenção. Então começaram a colocar coisinha aqui, coisinha ali, coisinha aqui, coisinha ali. Vamos colocar uma levitação, vamos colocar uma gosma vermelha, uma gosma preta que sai da privada, vamos colocar sangue escorrendo da parede, vamos colocar uma voz gutural falando de verdade em alto bom som, vamos colocar isso, aquilo outro. Uma coisa que é muito impressionante é que aquela cena, tanto no livro quanto no filme, da janela fechando no dedo do Danny, o irmão mais velho, realmente aconteceu. A janela fechou com tudo, emperrou, ninguém conseguia abrir. Todo mundo, quando olhava, teve a sensação da mão dele achatada, só pele com pele, o que seja, é aquela sugestão na cabeça implantada, né? Quando abriram, a mão dele, embora sangrando, estava normal, menos o dedinho dele. Até hoje o dedo dele é torto. É torto. E foi bem aonde bateu e ele estava com o dedo no batente da janela. Uma lembrança, né? É um elemento físico. Coisa que acontece naquele 1% que eu falei para vocês. Mas é um elemento físico. Então, foram colocando isso, aquilo outro, até que o advogado falou: tá bom, vocês vão lançar esse livro, mas por 50% de porcentagem das vendas desse livro e qualquer coisa posterior que vir advindo desse livro vão para o fundo de Ronald DeFeo Jr. quando ele sair da prisão. Porque ele estava crente que ele ia conseguir provar um caso de, se não fosse coisa demoníaca, pelo menos insanidade. E os Lutzes falaram que não, a gente quer contar a nossa história, mas a gente não quer que ela se relacione com o caso do Ronald DeFeo. Ronald DeFeo tem uma coisa importante aí sim, mas o que aconteceu com a gente foi o que aconteceu com a gente. A gente não acha que foi ligado ao Ronald DeFeo, e realmente não foi ligado ao Ronald. O que acontece ali realmente já vem de muito tempo. O quartinho vermelho existe
Existe mesmo. Eu vi num dos documentários, que o documentário tem filmagens da década de 70, e foram lá e tem mesmo um quartinho vermelho no fundo. Uma menina, que era amiga da Dawn, vai lá com toda a tranquilidade, entra no quarto, o quarto é todo pintadinho de vermelho. Ela fala, a gente brincava aqui de bonecas e tudo mais, só que a gente não conseguia ficar muito tempo, porque o cheiro era esquisito. A gente sentia um abafamento, como se estivesse apertando o coração da gente, mas realmente tem esse quartinho aqui. Só que eu nunca vi nada aqui, não. Nunca vi nada estranho, nunca escutei nada estranho. Era só esse cheiro esquisito aqui e essa sensação de abafamento. E ela até falava que ela atribuía porque o quarto era muito fechado, mas ela falava que era um peso no coração. Então, vai em frente, né? Não tem comprovação nenhuma de que aquilo foi uma casa construída sobre um cemitério indígena. Eu vi declarações de índios frequentadores da região, e aquela região onde de toda a Amityville, toda a vila, era uma região de caça. Não era região de cemitério, era região de caça. Então não tem nada a ver com cemitério indígena, baboseira, é o clichê de Hollywood, né? Embora tenha sido o primeiro filme de Hollywood a utilizar esse clichê, né? Então eles fizeram o clichê, né? Filme de 78, né? Antes disso não tem nada falando de cinema indígena que assombra as coisas, mas ainda assim uma falácia. Aí então negaram tudo para o advogado do Ronald Field Jr., e procuraram sua própria advogada, procuraram o Canal 5, fecharam exclusividade com o Canal 5, aonde o Canal 5 montou toda uma matéria gigantesca ao redor da casa e dos Lutzes, chamaram diversos médiums de várias áreas e várias habilidades, entre eles Ed e Lorraine Warren, foram para lá, ficaram o dia inteiro e a noite inteira nessa residência. Não teve apenas uma comprovação física que é irrefutável até hoje. Ela tem todas as avaliações e análises dos mais detalhistas peritos fotográficos do mundo, que é aquela bendita foto fotografado pela Lorraine, da criança parada na escada, extremamente parecida com o filho mais novo dos DT. Parada na escada, no escuro, com os olhos brilhando e olhando diretamente para a câmera. Essa foto é uma evidência física. Na hora, ninguém viu nada, exceto Lorraine, porque a Lorraine falou, aponta a câmera para ali. Ele vai permitir. E tiraram a foto, então todo mundo pôde ver. E nessa noite que passaram lá, vários médios tiveram seus contatos com suas formas de mediunidade, clarividência, sensibilidade. Alguns ali eram falcatrua pura, alguns eram muito sérios. Ed foi para lá e só atraiu coisa ruim para cima de si, não ajudou em nada. Lorraine realmente sentiu muita coisa, viu muita coisa. Inclusive, ela fala que o que está aqui vem antes do Butch, que era tipo, o apelido do Ronald DeFeo Jr. Butch seria um apelido como açougueiro. Tem coisa aqui que vem de antes, mas tem muita coisa aqui que veio para cá por causa também dos assassinatos. Então, é uma acumulação gigantesca. E hoje em dia está só acumulando mais por causa das diversas histórias, da história dos Lutzes, do imaginário coletivo no mundo inteiro, que todo mundo conhece essa história. E a forma de pensamento, você sabe, né, gente? Não importa o lugar que você está. Se tem uma forma de pensamento de que tal lugar é assombrado, macabro, sinistro, do mal, você vai criar uma forma de pensamento que vai para aquele lugar. Você não ficar com você. Então, Lorraine andou pela casa,
teve cômodos que ela não conseguia entrar, ela automaticamente começava a passar mal. E o passar mal dela era físico, porque tinham médicos lá e constatavam que a pressão sanguínea dela subia do nada, que a temperatura dela caía ou subia extremamente, que a pressão dela variava muito. Foi constatado. Lorraine tem uma clarividência muito forte. Teve uma clarividência muito forte. Tem uma bobeira que ela fez lá, que ela tirou uma foto numa sala onde tem um alce, e ela jurou de pé junto que na silhueta dos chifres do alce dava para ver o rosto do Padre Pio, que é santificado pela Igreja Católica, e do Ronald DeFeo Jr. Isso aí foi uma coisa para poder vender. Não sei por que, ela já tinha aquela foto extremamente autêntica, não sei por que ela quis colocar mais. Aliás, eu até entendo por quê, né? Porque o povo espera tanto dos Warren, que se você não vem com alguma coisa bombástica, o povo na hora vai, né? Só isso. O mundo é assim, né, gente? Mas isso aí, análises comprovaram que não tem nada, não tem nada. Mas Lorraine Warren, e teve outros 2 médicos lá que realmente tiveram contato com forças na casa. O resto ali foi tudo fingimento, teatrinho, publicidade, esse tipo de coisa. Mas tirando isso, não teve nenhum. Teve um câmera do Canal 5. Ele era aqueles repórteres de guerra que iam para guerras, Vietnã, esse tipo de coisa. Então ele estava acostumado com coisa braba, com coisa tensa, com morte na frente dele. E ele foi para casa, assim que ele entrou na casa, ele já começou a passar mal, e o homem era 100% saudável, não tinha problema de saúde nenhum. Ele começou a subir as escadas, o homem, e isso foi relatado pelo repórter principal, que sempre se afirmou cético até o final. O homem, o câmera caiu para trás, passando mal, vomitando, febre gigantesca, altíssima, tinha passado os 40 graus, o cara estava tendo um treco, levaram ele para fora, quando se distanciou, assim, alguns metros, uns 50 metros da casa na ambulância, ele voltou normal. E o repórter falou, eu não vi nada naquela casa. O filme foi mais assustador para mim do que aquela casa, mas isso que aconteceu com o nosso câmera me deixou intrigado. Foi o que ele falou. Olha para vocês verem. Então, resumindo, Amityville tem coisa ali sim, mas tem muita coisa inventada. Porque daí os Lutz foram procurar, fizeram todo esse acordo com o Channel 5. Channel 5 encaminharam eles para Jay Anson, um ex-repórter, para poder escreverem o livro. Então fizeram as entrevistas. Os Warren tinham gravado uma série de fitas tape. Como que chama a fita? Tem o VHS, que é a fita de vídeo, e tem a fita cassete. Fita cassete, uma série de fita cassetes contando tudo que eles lembravam da casa. Jay Anson teve acesso a essas fitas cassetes e Jay Anson falou: a história tá boa, vamos apimentá-la um pouquinho mais para poder o livro ficar vendável. Então, o que eles fizeram? Eles puxaram as ideias que o advogado do Ronald DeFeo Jr. deu para ele. Levitação de cama, cama batendo uma na outra, vozes gritando pela casa, objetos voando, e portas se trancando, e a gosma preta nas privadas. Foram colocando tudo isso. Porque o livro precisava ser vendado. Afinal, os Lutz fugiram 28 dias depois de ficarem na casa sem nada. Eles deixaram tudo para trás e nunca voltaram para buscar. Nunca, 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 nunca.
precisaram fazer um dinheiro de alguma forma, né? Porque investiram dinheiro na casa, investiram sua vida ali na casa, tudo o pessoal deles estava ali na casa, tinham que recuperar esse dinheiro de alguma forma. Então vamos utilizar um negócio real, mas vamos fazer rentável para poder vender bastante, a gente ter um retorno financeiro alto. E a gente está falando dos anos 70, que teve aquela explosão midiática de falsos médiums e de falsos mestres cultistas, de seitas, não sei o quê. E eu acho que os anos 70 foi a morte de Aleister Crowley, foi? Então, me corrijam aí, por favor, mas eu acho que no começo dos anos 70 Aleister Crowley morreu, mas anos 70 foi uma loucura, gente. Vocês lembram do Ui? Eu esqueci aquele cara que ia passando o dedo na colher e a colher ia entortando, não sei o quê. Gente, tinha muito médium falso, fake, falcatrua. Aquilo lá foi um boom gigantesco e lançavam livros e enciclopédias e revistas e tomos sobre ocultismo, magia, eventos paranormais. Foi um boom gigantesco. Até porque os anos 70 também foi tomado muito pela cultura hippie, né? E os hippies tinham essa ligação muito grande com o ocultismo e tudo mais, né? Naquela época. Então, era um outro mundo. Um mundo mais aberto, midiaticamente, para ouvir esse tipo de história. E lançaram um livro. Uri Geller, a Denise. Esse mesmo, querido. Então, lançaram um livro. O livro foi um best-seller estrondoso que ficou mais de 2 anos. Se eu não me engano, foi um ano inteiro em primeiro lugar dos mais vendidos de não ficção. Lançaram como não ficção. E mais uns 2 anos na lista dos mais vendidos. Um best-seller gigantesco. Os Lutzes foram chamados para incontáveis programas, vamos fazer um paralelo brasileiro, desde o Ana Maria Braga, o Hoje em Dia, Hoje é Dia, a Sônia Abrão, o Faustão, o Domingo Legal, o Jô Soares, a Hebe Camargo, eles foram chamados para todo tipo de programa de variados públicos e audiências e variedades. Todo canto, os Lutz estavam lá. Então, o negócio propagou ainda mais, foi aquela coisa gigantesca, foi enorme. Logo, adquiriram os direitos para poder fazerem filme. O filme foi estrelado por 2 grandes atores da época, Josh Brolin e a magnífica... Nossa, eu esqueci o nome dela, eu amo ela, gente. A Margot Kidder, eu acho ela linda e talentosíssima. Ela é muito famosa por ter feito por anos a fio a Lois Lane nos filmes originais, clássicos do nosso coração, do Superman, com o incrível Christopher Reeve. Para mim, os 2 foram os melhores, Superman, Clark Kent e Lois Lane. Até hoje, para mim, os melhores. Elenco de peso, estúdio grande, lançamento nacional e internacional, indicação ao Oscar de melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora original. Inclusive, se eu não me engano, ganharam o Oscar de melhor trilha sonora original. E o filme foi um estrondo, um sucesso enorme. E o que aconteceu? George falou, não, os espíritos realmente seguiram a gente depois que a gente mudou da casa. George chamou um outro autor, John T. Jones, para escrever The MTV Horrors Continue, Part 2. O Horror em MTV continua, parte 2. Que já é quando eles tiveram a sua mudança para a Califórnia, praticamente o outro lado do país, e contando os eventos que aconteceram com eles.
O livro eu não li, porque nunca foi lançado no Brasil, quero muito que lancem, mas o livro é cheio dos exageros do primeiro, cheio das coisas gigantescas do primeiro, mas amigos da família próximos realmente presenciaram coisas estranhas mesmo, presenciaram coisas inexplicáveis, mudanças de temperatura, principalmente ao redor do George, mudanças de humor, interferências elétricas, muito ao redor do George. As crianças extremamente perturbadas, aquelas alucinações impostas na cabeça de coisas horríveis acontecendo, que ninguém mais via, mas as pessoas viam e juravam que viam. Então, isso falando no segundo livro que George lançou, com o John G. Jones. O segundo livro vendeu muito, não conseguiram vender o segundo livro para poder fazer um segundo filme, porque o segundo filme foi inspirado no livro do Hans Holzer, que conta a história, os assassinatos de Amityville, que é sobre a família DeFeo. Mudaram para a família Montelli, fizeram as mudanças dos nomes ali, mas essencialmente é a história da família DeFeo, só que com o viés paranormal acentuado, porque já estamos nos anos 80, a possessão está em alta, então fizeram uma possessão gráfica, bem ao estilo do Exorcista, possessão muito gráfica. Retrataram os rumores de incesto dele com a irmã, e tá, tudo bem. Não conseguiu George vender o seu segundo livro, então ele continuou indo em programas, dando entrevistas, palestras, resolveu fazer um terceiro livro, o seu último livro sob seu comando, sua participação, Amityville, The Final Chapter, o capítulo final. Segundo a Kathleen, a Kate, que nessa época se divorciou do George, o terceiro livro era totalmente fictício. E o terceiro livro envolvia o exorcismo do Ed, envolvia o filho do meio dele, o Harry, querendo matá-lo através de poderes paranormais, causando um infarto nele, por ser influenciado pelas coisas da casa. Mas uma coisa curiosa é que realmente George foi exorcizado. Ele era anglicano. Ele realmente tem os padres dando entrevistas falando que ele realmente foi autorizado a receber um exorcismo. Detectaram mesmo coisas, influências ruins ao redor dele. Ele recebeu um exorcismo mesmo. E uma coisa muito curiosa é que anos depois, George realmente faleceu de um ataque cardíaco repentino no coração. E o filho Harry, que foi o menino lá no terceiro livro que foi retratado como uma criança que queria matar o pai através de poderes mentais, parando o coração do padrasto, esse menino Harry ficou muito magoado com isso durante todos esses anos. Ele sempre desejava. Eu queria que isso fosse verdade. Eu queria mesmo que ele morresse do coração, porque George não era flor que se cheirava para a família, não. O cara era, por ser militar por muitos e muitos anos, ele tratava a família dele como um esquadrão de soldados. Ele era terrível, terrível, terrível. Eu batia nas crianças incontáveis vezes por não arrumar a cama direita. Aquele negócio militar, que era o jeito dele. Não tinha carinho nenhum. E depois que foram para casa, o negócio ficou ainda pior por causa das influências horríveis que se agarraram a todos da casa. Todo mundo da casa teve influências horríveis agarrados a eles. E George foi muito afetado. George foi muito afetado. Daniel, o filho mais velho, foi muito afetado. Harry, ele passou por muita terapia, mas é porque ele é muito religioso, ele conseguiu dar uma segurada. A Missy, a gente não tem contato, Missy nunca deu entrevistas, até porque ela era muito criança, ela tinha 5 anos, ela nunca deu
nenhum parecer sobre nada do que aconteceu em Amityville, mas esses dois, o George e o Danny, foram muito afetados, principalmente o George. E há pouco tempo, antes de Lorraine falecer, ela deu entrevistas, declarações falando que acreditava que George tinha redespertado alguma coisa na casa, que já estava na casa na época dos DeFeo, que já estava na casa antes, e que através do que o que quer que George fez na casa, se foi a vibração dele, se foi algum tipo de estudo ou práticas ocultistas que ele fez na casa, ele ajudou a dar mais força para essas coisas da casa, e essas coisas se agarraram nele e, porventura, na família dele. E ela falou que realmente seguiu eles, mas tinha tanta coisa na casa que não foi tudo que seguiu. Seguiram alguns trem ali, mas se for muita coisa na casa. Aí vem uma família que muda logo em 79 para casa, não relata nada. Nunca vimos nada, nunca sentimos nada, nunca aconteceu nada. Essa família fica nem um ano na casa. E ao longo da história, dos anos 70 até hoje, a casa já teve 9 famílias moradoras lá. Nenhum deles para mais do que 2 anos. Ficam 1, 2 anos, acontecem desavenças familiares, ou a vida deles dá errado em algum motivo, algum parente, alguma coisa, saem da casa. A casa está à venda de novo atualmente. Embora nenhum deles possa ter relatado que viram alguma coisa ou sentiram alguma coisa, a gente dá para perceber que, através de todo esse tempo, ninguém nunca parou na casa. E toda a família que morou lá teve alguma coisa errada dando em sua vida. Então, realmente, a casa tem coisa assim, não é esse circo todo que é mostrado em livros e filmes. Ed e Lorraine Warren, Ed não tinha poderes concretos para poder conseguir lidar com entidades espirituais nenhuma. Ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha as ferramentas para poder lidar com aquilo e tirar. Lorraine tinha, e ao longo dos anos foi diminuindo, a sua vidência, sua clarevidência, sua sensibilidade, tinha, mas ela não tinha o aprendizado de remover as coisas ruins que se grudavam nela, e também não tinha formas de lutar contra aquilo que ela pressentia, via, escutava, sentia. Ela não tinha formas disso. Ela tinha formas de se proteger através de sua fé. Ela se protegia, mas ela não conseguia estender essa proteção a ponto de afastar coisas ruins de lugares, pessoas, objetos. E resumindo, é isso, meu. É todo o meu estudo que eu fiz ao longo desse mês sobre os Warren e seu caso mais famoso, Amityville.